Aqui eu acho que é a primeira vez. Pastor Josué Monteiro e Rafaela sempre falavam uma oportunidade para estarmos aqui, mas Deus tem o tempo, né, Rafael? Né, Rafaela e Josué, muito obrigado pelo carinho de vocês. Numa dessas vindas minhas aqui, eu conheci o pastor Daniel Rodrigo, foi um prazer. Esse jovem pastor comprometido com Deus. Sua esposa, a irmã Irlane, eu ainda não a conheci, mas Deus abençoe, muito prazer. Poder saber que o Senhor está dando continuidade a esse legado deixado pelo pastor Pedro Lino. Daniele, né? Deus te abençoe e siga te usando, como também o nosso vereador. Deus abençoe o senhor. Rever alguns pastores aqui, como o pastor Neudson e o Neide, rever a pastora Rosângela. Tem uma semana que a gente não vê, né? Tem muito tempo, né? Não tem uma semana não, domingo vocês estavam lá em Ipanema, né? Então tem uns 5 dias só, né? Passaram uns 3 dias conosco, lá foi uma bênção, né? Sobreviveram, né? Não tem aquele hino? Sobrevivi. Quase que vocês tiveram que cantar ele, né? E muita alegria de poder estar aqui, rever a irmã Eugenina. Eu trouxe um presente para a senhora ali, tá bom? Depois eu vou entregar. Uma lembrança lá da nossa igreja. Conhecer pessoalmente o pastor Altair Germano, muito prazer, pastor. A gente vai na internet e fica vendo o senhor ensinar, a gente fica pensando, como é bom isso, Deus levantar pessoas como o senhor, para poder doutrinar e ensinar o mestre que o senhor é, que Deus tem usado. Muito obrigado por deixar Deus usar a sua vida como o senhor deixa. Prazer estar conhecendo os irmãos. Queridos, eu quero convidá-los a se colocarem em pé, para nós lermos. Eu quero ir lá no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13. Eu não vou desenvolver nesse texto aí uma mensagem, eu quero só como ponto de partida para eu compartilhar com vocês algo que me subiu o coração. Eu achei que o pastor Altair foi muito feliz quando ele falou da unidade, partindo da Trindade. Foi muito lindo aquilo, pastor, como eu aprendi. Essa conexão, né, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na mesma linha, no mesmo foco. Tremendo, e que a igreja precisa abraçar essa visão para dar prosseguimento a essa obra tão linda. E gostei também quando o senhor disse que a gente precisa crescer. A igreja que tem muito menino, né? Tem menino de calça curta e menino de calça comprida, não é assim que o senhor falou? Como é que o senhor sabe disso se o senhor não estava aqui? É porque menino de bobo só tem a cara e o jeito de andar, entendeu? Eu ouvi todas as prédicas do senhor, fiquei muito, muito edificado, porque nós servimos um Deus em trindade, uma trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Um Deus trino, todo-poderoso. Isso é maravilhoso. E esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Eu vou ler então Efésios do capítulo 4, vamos começar do 11, e eu vou compartilhar com vocês algo que está no meu coração. Pode ficar tranquilo que isso é hora de parar. A gente é pastor de igreja, né? Então a gente está acostumado, né, Josué? Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos ler ainda o 14 em diante.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você pode se assentar, por gentileza? Eu li um texto um pouquinho longo, mas de tudo que eu vou falar, o mais importante é a palavra que eu li. Olhe para cá. Eu gostaria de contar com a sua atenção, porque eu vou ser breve, vou ser rápido. Aí eu preciso muito da sua atenção para você absorver o que nós queremos falar. Veja bem, amados, nós temos um tema que é unidade e maturidade. O sonho de Deus, o desejo de Deus, do coração de Deus, é que tenhamos uma igreja com pelo menos 4 coisas que eu quero pontuar aqui para você. O desejo de Deus é que tenhamos uma igreja, primeiro, uma igreja missional. Eu estou muito acostumado em falar em evento de missões devido ao meu envolvimento com a obra missionária, porque eu estou com missões até aqui em cima, né? Só em Cuba, pastor, eu estou há quase 19 anos, e eu já fui em Cuba 19 vezes, e eu não sei porque que Deus me mandou para Cuba. Talvez seja porque o meu nome é Jander Magalhães de Castro, pode ser algum parentesco de longe que eu ainda não sei. Você está rindo porque nem eu sei, né? E eu estou em Cuba há quase 19 anos, então há um desejo do coração de Deus que a igreja seja uma igreja missional. Só que uma igreja missional, ela não é uma igreja que faz evento de missões só. Ela é uma igreja que se mistura com o mundo sem ser absorvida, porque ela tem um estilo de vida. Ela não faz missões só fora do país, ela faz missões onde ela vive, isto é, ela é missionária sem mudar de CEP. Eu acho que eu falei um negócio interessante. À medida que eu for falando, já você vai compreender. Uma igreja missional é uma igreja que não vive só de eventos, mas ela é uma igreja que incorpora um estilo de vida. E ela não vai para fazer a obra missionária, ela faz enquanto vai. Não, eu vou repetir. Porque Jesus não ia para fazer a obra do Pai. Eu queria que você prestasse atenção. Não. Me acompanhasse aqui. Jesus não ia para fazer a obra do Pai. Jesus fazia enquanto ia. Isto é, eu vim de Ipanema aqui e não falei de Jesus, eu acho que para ninguém. Se fosse Jesus, já tinha me dado um banho. Porque Jesus saía da Galileia e ia para Jerusalém, para a Judéia. De lá até, ele parava um monte de vezes. Porque se alguém perguntasse a Jesus, você está indo para onde? Eu imagino que Jesus diria, estou vindo para aqui. Porque no lugar que ele pisava, tinha alguém precisando dele. Então eu gostaria que você entendesse que quem quer fazer a obra de Deus, não espera o congresso para pregar. Ele prega antes do congresso, canta antes do congresso, porque ele tem um estilo de vida, é o verbo ir no gerúndio, e indo. Entendeu? Eu acho interessante isso, mas eu não é missões. Se eu empolgar aqui, eu não falo mais nada, eu só falo de missões, mas deixa para lá. Então o Senhor quer uma igreja missional, número 1. Mas em segundo lugar, o Senhor quer também uma igreja unida, porque o próprio Deus, ele sabe o poder da união. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, quando o povo estava construindo a Torre de Babel, você se lembra que Deus fez uma declaração tremenda. Ele disse, eles vão construir, porque eles estão numa mesma língua, no mesmo propósito, numa mesma ideia, e ninguém vai poder segurá-los. Aí o texto diz que o Senhor Deus Trino diz, desçamos e confundamos, porque eles estavam no mesmo propósito. Porque uma igreja no mesmo foco, um povo na mesma direção, faz, irmãos, ninguém segura.
ninguém segura. O Senhor quer uma igreja unida. Mas em terceiro lugar, o Senhor também, Ele quer uma igreja mais relevante. O que é uma igreja relevante? É uma igreja que tem importância, é uma igreja que salienta, é uma igreja que sobressai, é uma igreja que mostra a cara. Eu glorifico a Deus, pastor Daniel, porque aqui você tem vereador lá dentro mostrando a cara, secretário lá dentro mostrando a cara. A igreja tem que mostrar a cara, nós não temos que envergonhar não. Nós estamos aqui na sociedade. Amém? Ipanema é uma cidade dos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Ipanema é uma cidade de 20 mil habitantes. Nós temos 2 dentro da polícia, nós temos a assessora da juíza, nós temos da polícia, nós temos 2, o Alexandre e o Davidson. Na assessora da juíza da nossa igreja, o assessor do prefeito é da nossa igreja. É um negócio assim, Deus vai infiltrando, porque a igreja precisa ter relevância. Hoje eu estava orando no hasteamento da bandeira lá, o representante lá da igreja orando para abençoar a cidade que está completando mais um ano de idade. A igreja precisa estar lá, a igreja tem que ser relevante, mas a igreja precisa também ser uma igreja avivada, missional, unida, relevante e avivada. Só que esse avivamento aqui, e já já eu entro onde eu quero realmente falar, esse avivamento aqui, como diz o pastor Reginaldo Ribeiro, eu não estou pregando, eu estou só pensando, né? Ele fala uns negócios assim engraçados. Ele fala assim: você não fica me olhando com essa cara não, que eu estou começando a pensar que Deus está me usando, né? Ele fala, o Reginaldo Ribeiro fala isso. Queridos, uma igreja avivada, mas eu não estou falando só do avivamento assim não. Eu estou com 60 anos, tem hora que eu experimento dar um pulinho assim, ainda estou conseguindo pular, porque depois de 50 anos você acordar não sentir dor em lugar nenhum, que você morreu. Entendeu? Então, eu não estou falando de avivamento só esse, ó, como eu gosto de falar, 500 graus no sábado à noite, né? Eu já falo sempre, 500 graus de fogo, essa água ferve a 100 graus ao nível do mar. O camarada canta que está com 500 sábado à noite, 500 graus de fogo puro, santo e poder. Mas no domingo da escola dominical, os 500 graus não leva ele na escola dominical. Não leva, pastor Taí. Os 500 graus não leva ele no culto de doutrina terça-feira. Eu estou achando que esse 500 graus está mais parecido com aquele congeladorzinho daqui bom, de não sei o que. Meu filho, avivamento tem a ver com fome pela palavra. Avivamento tem a ver com vida com Deus. Avivamento tem a ver com lágrimas nos olhos e Bíblia aberta. Como diz o pastor João Barbosa lá de São Paulo, Bíblia aberta, barriga vazia e joelho no chão. É avivamento que muda caráter, é avivamento que transforma, é avivamento que me faz desligar todos os celulares e todas as redes sociais para me trancar no quarto. É o avivamento que eu gosto daquela frase do livro do Hernandes Dias, que ele disse o seguinte: que você não conseguirá ser nada mais e nada menos diante do povo, diante da multidão, além daquilo que você é a sós com Deus. Vou repetir: você não vai conseguir ser nada mais e nada menos diante da multidão, além daquilo que você é a sós com Deus. Você precisa ser no púlpito o reflexo do que você é na solidão do quarto. Opa! Solidão do quarto. Vou contar de novo, porque eu já contei, o Neudo estava lembrando. Eu estou defendendo uma tese agora, no meu doutorado. Brincadeira, que doutorado? Estou defendendo uma tese que eu posso repetir pregação, porque o pessoal repete hino. Eu tenho 3 filhos, uns meninos bonitos que você precisa de ver, parece com a Eunice. O meu filho do meio me ligou, um dia eu morava em Viçosa, me ligou 10h10 da noite. Mas tem muitos anos isso. Alguém lembra da chamada a cobrar? Levanta a mão. Você lembra daquela musiquinha? Param, tararam, tararam. Lembra? Param, pararam, pararam. Ele é porque não sabe fazer. Param. Tentou, mas não deu. Param. Você lembra daquela musiquinha? Eu gostava tanto daquela musiquinha, ainda mais da voz da moça depois. Você lembra como é que a moça falava?
chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Era tão bom aquela musiquinha, né? Quando vinha de celular para fixo, então era uma maravilha. 10h15 da noite. É brincadeira, tá, meu filho? Eu sei que você sabe pegar Lá menor, Dó maior, eu sei. Do outro lado, alguém com uma voz grossa e forte como a minha, assim, disse: papai, é Gustavo. Benção. Eu vou, meu filho, Deus te abençoe e tal. E aquele dia o Gustavo estava empolgado. O Gustavo falou quase meia hora. Não era ele mesmo que estava pagando? Quase meia hora. Quando terminou, pastor Thaís Germano, eu perguntei a pergunta clássica que um pai pergunta para um filho que mora em república estudando. Perguntei: meu filho, você ligou a cobrar? Você está precisando de quanto? É lógica a pergunta ou não? Está precisando de quanto? Só que nessa noite o meu filho do meio, Gustavo, me quebrou, me despedaçou. Por quê, pastor Jânio? Porque ele falou: interessante, papai, hoje eu não te liguei para pedir dinheiro. Hoje eu te liguei porque eu estava aqui na república e me deu muita vontade de ouvir a sua voz. Hoje eu te liguei só para ouvir a sua voz, papai. Hoje eu não quero nada, não. Naquele momento o Espírito Santo bombardeou meu coração e o Senhor disse na minha alma: eu estou desse jeito com a minha igreja. Gente que vem para a minha presença com uma lista dizendo: eu quero, o Senhor faz, o Senhor resolve, o Senhor abre portas, o Senhor tem que dar. Eu estou querendo gente que vem para a minha presença igual o seu filho, para dizer o seguinte: hoje não quero nada a não ser a tua voz. A não ser a tua, porque eu tenho uma declaração para fazer a você que esta noite: você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Vou repetir: você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Coisas são detalhes, prioridade é Deus na nossa vida, e o avivamento caminha por aí. Quando você quer Deus, quando você sai de um quarto com os olhos marejados de lágrimas e dizendo: Deus, hoje eu não quero coisas, mas eu quero ser mais crente, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais... Deus está querendo uma igreja missional, uma igreja mais unida, uma igreja relevante e uma igreja avivada, no sentido de que tenham crentes que são apaixonados pela presença dEle. Mas aí, como eu tenho 23 minutos para terminar, deixa eu lhe dizer algo. Eu estava pensando no grande desafio que a igreja tem na nossa geração. E eu notei aqui no meu iPad duas coisas: o desafio externo, desafios externos e desafios internos. Quais são os desafios externos? Não vou falar, mas eu quero falar dos internos. A pregação da palavra, o evangelismo, a obra missionária, esse negócio que a igreja faz do lado de fora, os desafios externos são vários. A pregação querigmática da palavra, a pregação expositiva, a pregação evangelística, são desafios externos, lá fora. E eu estava contando ontem, olhando lá, hoje a igreja de Ipanema, com o projeto que eu tenho, nós ajudamos 18 frentes de missões, 18 frentes missionárias. Eu tenho cada experiência desse negócio de missões, um negócio assim de arrepiar. Como Deus ama esse negócio de missões. De missões. Para a glória de Deus, numa cidade de 20 mil habitantes onde eu moro, hoje eu mando salário para 767 missionários em Cuba. Achei até que você ia falar um amém, mas deixa para lá. 767 famílias em Cuba. Aleluia. Todos os meses recebe o salário na mesa, porque alguém resolveu acreditar no projeto. Porque um dia Deus falou comigo 3 coisas: eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho recursos. Vou repetir: eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Eu falei: estou dentro. Entendeu, pastor? Estou dentro. Porque fazer uma arca para Deus é a coisa mais simples. No estalar de dedo aparece uma arca. O difícil é achar um Noé que acredita que vai fazer uma embarcação sem ter chovido. Tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito para Deus é a coisa mais simples. O difícil é achar um Moisés que com a varinha na mão acredita que pode fazer isso. Então é o seguinte: Deus quer fazer.
ele tem o plano, o projeto, o recurso. Então ele quer, procurando alguém que acredita no plano, no projeto e no recurso, porque o recurso é dele. Como disse Hudson Taylor, nunca faltará recursos para um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus e no lugar que Deus o estabeleceu. Não, vou repetir: nunca faltará recursos para um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus e no lugar que Deus o estabeleceu. E eu vou falar, no tempo de Moisés, Josué, era assim. Estou com vontade de chorar e falar a língua. Tem 45 anos que Jesus me batizou, 47 anos que Jesus me batizou com o Espírito Santo, estou batizado até hoje. Moisés era assim: se a nuvem andar, eu ando. A nuvem parava, ele parava. Eu acho Moisés meio folgado, mas no céu eu peço perdão. A nuvem andava, ele andava. Parava, ele parava. Não é assim que ele fazia? Não dá um passo se o senhor não for. E Deus ia com ele. Só que o Moisés morreu. Mas aí a Dani leu aqui: meu servo Moisés morreu. Agora é com você. E daqui para frente não é nuvem andando e você andando debaixo, não. No lugar que você pôr o pé, eu estou com você. No lugar que você pôr, eu estou com você. No lugar que você pôr, eu estou com você. Você vai onde a tua visão der. Se você for, está na direção de Deus, Deus vai te honrar. Você vai onde a sua visão der. Por exemplo, é revelação, mas não é revelação do coração. O pastor Daniel quer mudar esse ambiente aqui, botar um tratamento acústico aqui. Eu tenho certeza que ele quer. É só fazer isso que o Senhor vai dizer: estou contigo. Irmãos, os desafios existem, mas Deus tem prometido estar conosco. Pisa que eu confirmo, pisa que eu vou, vai que eu vou. São desafios externos, mas deixa aí, deixa para lá. Aí eu queria falar um pouquinho sobre os desafios internos. Quais são os desafios internos da igreja? O que o pastor ensinou ao Thaís Germano, irmãos, nós temos que amadurecer, irmão. Tem uma mensagem minha no YouTube aí que você pode procurar depois para ouvir. Inclusive eu estou quase chegando em 1 milhão de seguidores. Está faltando só 990 mil. Estou quase chegando. Procura lá. O tema é: não dê colo a quem precisa de responsabilidade. Você já viu aqueles crentes neném que você tem que estar dando uma 30 anos na igreja, não cantou no congresso, você tem que ir lá dar uma madeirinha. Ele: bebe, meu filho, volta. Ah, vai vestir uma calça comprida, rapaz. Vai amadurecer, seja firme. Você canta só em congresso, você prega só em congresso, não prega na rua, não canta no banheiro, não canta na cozinha, não. Desculpa aí que o pastor está aí, pediu desculpa de falar um negócio meio forte, eu também vou pedir. Irmão, nós temos que amadurecer, nós temos que virar gente grande. E esse processo ele vai acontecer. Bem baixinho aí o teclado aí, irmão. Eu falei que ele não sabia tocar o negócio, agora ele está tocando alto. Baixa aí um bocadinho. Ele não está escutando, não, que ele está com o negócio no ouvido. Fala com ele lá. Mas pode tocar, não tem problema não. A igreja tem desafios internos. Primeiro, são uns 4 ou 5, mas eu vou falar rapidinho, porque eu tenho 14 minutos. Olha para cá. Desafio da continuidade. Como assim? Se tem uma coisa que Deus tem preocupação, é com a questão da continuidade. Porque, irmãos, ninguém vira obreiro com 24 horas, não. Deus é um Deus de investimento a longo prazo. O desafio interno da continuidade, nós precisamos abrir os olhos e preparar a igreja, a próxima geração, para dirigir a igreja. Pastor, mas e se Jesus não vai voltar a qualquer momento? Eu creio que Jesus pode voltar antes de acabar esse culto. Qual é o segundo que crê? Você crê, não crê? Mas se ele demorar 10, 20, 30 anos, nas mãos de quem que a igreja vai estar? Nas mãos de quem que a igreja vai estar? O desafio da continuidade, nós precisamos investir. O meu sogro vai fazer 100 anos agora, eu tenho 70 anos de pastor, 75 anos de pastor. Tomaram a carteira de motorista dele, tem uns 4 ou 5 anos, não está deixando ele dirigir mais não. Eles renovaram a carteira dele, tinha 94 anos.
Só que tinha embaixo escrito assim: válido acompanhado com querubim, sei lá, o serafim, para poder dirigir, que não podia, entendeu? Vendemos o carro dele. Irmãos, ele diz o seguinte: devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje, agora, mas devemos trabalhar como se ele fosse demorar a voltar. Então o desafio da continuidade, irmão, porque a terceira geração sempre deu canseira para Deus. Abraão, maravilha. Isaac, mais ou menos. Jacó custou entrar nos trilhos. Moisés, maravilha. Josué, gente boa. Cadê a geração depois de Josué? Juízes 2:10 diz que levantou uma geração que não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Davi, Salomão, Roboão deu canseira, dividiu o reino. Elias, Eliseu, porção dobrada. Cadê o sucessor de Eliseu? Eu tenho muita preocupação com a nossa igreja no Brasil. Eu vou fazer agora 40 anos no ministério. Eu fiz 60 de idade, eu fui consagrado aos 21. Irmãos, nós temos que firmar as estacas. O que nós ouvimos hoje de manhã, ontem e hoje aqui, a igreja tem que firmar as estacas. Nós precisamos que suba nos nossos púlpitos gente comprometida com Deus, gente que conheça a palavra de Deus, gente que não foi no Google e deu um Ctrl+C e um Ctrl+V, mas gente que se trancou e disse: Deus, revela a palavra, revela a palavra, revela a palavra. Gente que assenta para aprender, porque quem não assenta para aprender não pode levantar para ensinar. Essa é a minha primeira preocupação com o desafio interno. Número 2, o desafio de conhecer o Deus que nós servimos. Nós sabemos, irmãos, que eu precisaria de tempo, mas eu sei que eu não vou poder demorar. Nós precisamos, irmãos, conhecer mais esse Deus maravilhoso que nós servimos. Se tem uma coisa que me encanta, é a transcendência de Deus, né? O Deus onipotente, Deus onisciente, Deus presciente. Aleluia, aleluia. A onipresença de Deus para mim é uma coisa maravilhosa. Porque, por exemplo, se o diabo que está aqui em Cariacica hoje à noite quiser ir em Tóquio, no Japão, ele tem que sair daqui e ir lá. Satanás, sair daqui e ir lá, mesmo que seja na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, mas ele tem que sair daqui para ir lá. Agora me dá uma alegria de saber que Deus não precisa sair daqui para ir lá, porque Deus não viaja, Deus está. Entendeu? Deus não viaja, Deus está. E a gente precisa conhecer esse Deus. Eu fico vendo Isaías 40, lá pelo 12, diz que ele pesa as pedras, tudo em balança, mede o espaço sideral com punho. Vou falar de novo: mede o espaço sideral com punho, junta as águas dos mares e dos oceanos na concha da mão, conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Imagina esse Deus transcendente, infinitamente superior ao homem, indescritível, não dá para descrever a grandeza dele. Mas o que me encanta nesse Deus, irmã Rosângela, pastor Rosângela, é que esse Deus tão grande, ele não é só transcendente, ele é imanente, ele desce, fala com você, fala comigo, fala com você, fala conosco. Ele desce, preocupa conosco nos mínimos detalhes. Vou repetir: preocupa conosco nos mínimos detalhes. Você pode adorar a Deus levantando a sua mão assim: preocupa contigo nos mínimos detalhes. Se eu fosse contar e você fosse contar aqui hoje o cuidado desse Deus, e a igreja precisa conhecer esse Deus, irmãos, que é um Deus trino.
Mas a gente precisa também conhecer um pouco mais a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Se perguntarmos aos espíritas, eles vão dizer que ele é um ser que passou por um processo elevado. Se perguntarmos às testemunhas de Jeová, vão dizer que ele é um ser criado, próximo, é o primogênito no sentido de primeiro a ser criado. Se perguntarmos às outras religiões, cada uma vai ter uma sua explicação, mas a igreja tem o desafio de conhecer verdadeiramente quem ele é. Que assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito é Deus, ele é Deus. Porque lá em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. O Elohim ali, nós temos mestre aqui, você sabe que ali inclui mais de uma pessoa. Aí você vai para João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. Você lembra quando ele estava conversando com Tomé, com aquela turma lá dos discípulos, e falando: vós bem sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho e tal. Você lembra o que o Tomé falou? Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, mostra o caminho. Aí Jesus falou: Tomé, ô Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, Tomé. Eu sou a vida, Tomé. E olha o que Jesus disse. Jesus não disse ninguém vai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus, Neudes, falou que ninguém vem, o Filipe falou: Senhor, eu queria pedir um negocinho, Senhor, não dá para o Senhor mostrar o Pai para a gente, não? Aí Jesus falou: Filipe, estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e vocês ainda não conhecem o Pai, Filipe. Eu e o Pai somos um, Filipe. E como aprendemos hoje de manhã, há uma unidade na Trindade. Jesus disse: o que eu estou ensinando para vocês, eu recebi do Pai. É o que aprendemos com o professor. Jesus é Deus. No livro de Gênesis, Satanás diz: cheguei. No livro de Apocalipse, Satanás diz: fui. No livro de Gênesis, Jesus diz: estou aqui. No livro de Apocalipse ele continua dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Quem pode levantar esta mão e adorar? Ele é. Precisamos conhecer mais sobre Jesus. Certa vez lá no Evangelho de João, Jesus falou assim: Abraão viu o meu dia e ficou muito feliz. Ixi, Abraão viu o meu dia, ficou muito alegre. Aí o pessoal disse assim: camarada não tem 50 anos, falou que Abraão viu o dia dele. Abraão viveu 1800 anos antes disso aqui. Como é que o negócio é esse? Aí Jesus falou: ei, fica tranquilo, porque antes de Abraão existir, eu sou. E você tem conhecimento que esse eu sou aqui é a identificação de Deus a Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 3, o YHWH, o tetragrammaton lá, e Yahvé, Jeová autoexistente, aquele que subsiste por si próprio, sem depender de ninguém. Eu sou o que sou. Mas precisamos também do desafio interno, para essa maturidade, conhecer a pessoa do Espírito Santo, o Allos Parácletos, o outro Consolador, que não é menor do que o Pai, nem menor do que o Filho, o Espírito da verdade que o mundo não conhece nem pode receber, mas vocês conhecem. Jesus disse: porque Ele habita convosco, e Ele estará dentro. É Ele que ficou para cuidar de você. Eu vou repetir: é Ele que ficou para cuidar de mim e cuidar de você. Quem já foi cuidado por Ele aqui hoje? Tem alguém aqui que já foi cuidado por Ele hoje? Você sabe que, a não ser o pastor Daniel, que aqui em Cariacica talvez não tenha isso, mas eu duvido, eu gosto de falar isso, eu duvido ou talvez no Pernambuco não tenha isso, eu duvido se os pastores que estão aqui
É claro que tem, eu só estou brincando. O Josué ali, o pregador, que eu gosto de ouvir as mensagens dele, eu pego as pregações dele, melhoro e prego de novo. Estou brincando. A Rafaela, os cantores, entendeu? Eu duvido se tem um crente, uma irmã do ciclo de oração aqui, que ainda não teve um dia que saiu de casa e dizer: é o último culto que eu vou, o último congresso que eu vou. Pastor, tudo que dirige a igreja, é o último evento, não vou mexer com isso mais, eu tenho mão para trabalhar, não vou mexer com esse negócio de crente. Não, pastor Rosana nunca passou isso. Não vou mexer com esse negócio mais, não vou. Aí quando você chega na porta da igreja, para o último culto, você encontra já com um abençoado e fala: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmã, que maravilha encontrar com a senhora é uma mulher de Deus, o senhor é um homem de Deus, vai orar para mim que eu estou muito desanimado. Aí você fala: ih. Então tá bom, irmão, vamos para o culto, depois do culto eu oro para você. Não, senhor, o senhor vai orar para mim agora, porque eu quero passar esse culto alegre, cheinho de Deus, porque o senhor é um homem de Deus. Aí você pede a pessoa, dobra o joelho, você põe a mão na cabeça dela, né, e ora: Senhor, tem misericórdia de tua serva e de mim também. Senhor, ajuda o teu filho, tua filha, e eu também, Senhor. Ela está fraquinha, eu já estou caído. Senhor, ela está querendo desviar, eu acho que eu já estou desviado. Senhor, tem misericórdia dela e de mim também. É assim. Só que você entra para o culto, lá no meio do culto. O Espírito Santo que ficou para cuidar da igreja, ele traz alguém lá do interior de Minas, lá do Pernambuco, para te dizer: não pare. Não pare. Porque faz parte do processo a prova. Aleluia, vou repetir. Faz parte do processo. Faz parte. Me dá um Mi maior. Tira esse trem da orelha dele e fala com ele para me dar um Mi maior aí. Vou cantar o meu hino, né? Tá chorando porque se você tem um Deus, tem ou não tem, que cuida de você e jamais te esquece. É esse Deus que cuida dos detalhes. Pode tocar. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está. É isso mesmo, a palavra do Senhor diz que Ele cuida dos mínimos detalhes. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Não era nem para você estar aqui, aleluia. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. É isso aí, queridos. Faz parte do processo, as lutas, as tribulações. E nesse processo nós conhecemos Deus. Eu vou contar só um pedacinho, que eu já contei muitas vezes. No auge, preste atenção, no auge da depressão do meu filho, quando dentro do carro, pastor Thaís, Germano, um menino de 18 anos, bonito, inteligentíssimo, eu, Eunício, os três atrás, pastor Daniel, no auge da depressão dele, que ele não conseguia ir na aula, ele ficou preso dentro do quarto. Teve uma vez que ele ficou 3 meses sem conseguir ir à aula. Teve uma vez que ele ficou 8 dias dentro do quarto, só no delivery, comendo só pizza. Dormia o dia inteirinho, passava a noite inteira acordado. E eu, Eunice,
de joelho com a boca no pó. Pregava, Jesus salvava, curava, batizava com o Espírito Santo. Chegava em casa e disse: Eunice, cadê Gustavo? Está dormindo. Entrava para dentro do banheiro, demorava 3 horas para tomar banho, só para ficar sozinho. 2 horas para tomar banho, só para ficar sozinho. No auge da depressão, dentro do carro, ele falou: papai, mamãe, imagina um pai escutar de um filho de 18 anos a seguinte frase, pastor Germano: papai, mamãe, Rafael, Fernanda, não tenho perspectiva de vida, não creio que serei alguém na vida, não creio que vou me casar, não creio que vou me formar, não creio que vou fazer uma faculdade. E aí ele disse o que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Quando ele disse isso, encostei o carro ali perto de Caratinga, Piedade de Caratinga, 10h30 da noite. O meu carro virou um vale de lágrimas. Nós chorávamos compulsivamente, o meu carro tremia. E quando ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar a vitória, eu virei a mão para trás. Deus derramou uma graça dentro do carro. Eu segurei na mão dele, pastor Daniel, e falei: meu filho, creia no Deus do teu pai. O Deus do teu pai vai te dar vitória, porque você só garante se você conhece. Você só garante se você conhecer o Deus. Eu falei: creia no Deus do teu pai. Tempo depois, aleluia, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, num anfiteatro, uns 3 deste aqui, acarpetado, bancos almofadados, uma plataforma grande como essa, um pouquinho mais alta, uma mesa no meio com professores, reitores, doutores, mestres. Era uma manhã de formatura, 10h20 da manhã. Eu estava mais ou menos aqui, como essas irmãs estão aqui no segundo banco aqui, com um lenço na mão, um celularzinho no outro. Do lado de cá tinha um grupo de alunos, todos de beca preta, capelo na cabeça, faixa verde na cintura. Do lado de cá um grupo de alunos. E uma mesa, era uma manhã de formatura. A moça que fazia, esqueci como é que chama, a pessoa que dirige o cerimonialista, começou a lista dos formandos. Letra A, Aline, Amanda, Beatriz, Bernardo. Foi chamando. Letra D, letra E, letra F, letra G, Graziele, Gisele, Gabriel. Daí a pouco chamou: doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro. Aí, pastor, está aí. Levantou um jovenzinho da minha altura, cabelinho preto, para receber das mãos do reitor da Universidade de Medicina de Petrópolis o diploma de médico. E naquele momento o Espírito Santo lá dizendo: um dia você garantiu, não foi? Eu sinto Deus aqui esta noite. O desafio da igreja é conhecer o Deus que ela prega. Gustavo já se casou, tem uma menininha de 1 ano e meio, a Helena. Está terminando agora a especialização. Negócio de tomografia, esses trem que olham na cabeça, os trem mais doidos que tem. Com aquelas bolas assim que tem. Radiologia. Está terminando a especialização. Eu ligo para ele e falo: estou no hospital. Ele está: estou no seu onde? Estou no plantão. Eu fico todo empolgado. Não é porque é médico, não. É porque um dia alguém disse que não seria ninguém. E Deus disse: tu está sendo provado, porque um dia você vai estar em Cariacica para dar o testemunho que vale a pena. Aleluia, 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 aleluia. Pastor Germano falou de ontem para hoje, ele tocou nisso aqui. O que Paulo disse aos Coríntios. Paulo disse aos Coríntios o seguinte: o Deus de toda consolação, para que com a consolação que vocês foram consolados, vocês vão consolar outro. Está passando prova? Glorifica a Deus, porque a sua prova você vai ser consolado, e com a sua consolação você vai consolar outro. O Espírito de Deus vai ajudar você a consolar outro. Pastor, já passei das 9:02. Já estou terminando, porque bem-aventurado que fala pouco será chamado para falar outra vez. Não está na Bíblia não, mas pode pôr esse versículo aí no rodapé.
Mas eu sinto que Deus está te chamando, está nos chamando para mais perto. Me dá 9,5 eu devolvo, pastor. Aquele relógio lá está dando 9,6 e 6, mas o meu está dando 9,3. Então eu vou ao de cima, 9,2. Ganhei 3 minutos. Olha para cá. Do céu? Ih. Eu tenho que olhar para você e para o pastor. Primeiro, eu já lhe disse, o desafio da continuidade. Segundo, o desafio de conhecer Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, e eu concluo mesmo, nós precisamos saber um pouco mais sobre a igreja. As pessoas acham que igreja é 4 paredes, irmãos. Tu precisa conhecer um pouco mais sobre a igreja, a eclesiologia. A igreja, ela é um projeto da eternidade. Ela foi fundada no Calvário, inaugurada no Pentecostes. Então ela tem origem, aleluia, ela tem origem, ela foi fundada, ela tem uma missão e ela sabe para onde ela vai. Cuidado quando você fala mal da igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Pastor, não gosto de igreja. Então você não gosta da noiva do Cordeiro. E eu duvido se um noivo vai ficar feliz se você não gostar da noiva dele. A igreja é um projeto da eternidade. Efésios 1,4, que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. 1 de Pedro 1, 21, 22 diz: com o sangue do Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, aqueles que não estavam escritos no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A igreja é um projeto da eternidade. Antes do Senhor dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz. Projeto da eternidade, fundada no Calvário, 3 horas da tarde, quando ele disse tetelestai, está consumado, pagou o preço, liquidou a fatura, pagou. A gente pode até cantar esses outros hinos aí, irmão, mas não deixa de cantar Rude Cruz. Não deixe, porque é a mensagem da cruz que faz essa igreja estar de pé. Mas ela foi inaugurada fundada no Calvário, inaugurada no Pentecostes. O Espírito Santo desceu e está com ela e vai ficar com ela. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. E é o Espírito Santo que está tomando conta dela. Ela tem uma missão, que é pregar, mas ela tem um futuro. A gente sabe para onde a gente vai. Não vou repetir, que eu acho que você não pegou. Nós sabemos para onde vamos. Muito breve, não sei que hora, a trombeta vai soar e nós vamos deixar Ipanema, deixar Cariacica e vamos embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anuncia. Posso pedir à igreja para ficar de pé, pastor Daniel? Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo meu nome proclamar. Levante assim a sua mão. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Não sou muito disso, mas eu queria que você desse um toquinho no ombro de alguém que está do seu lado, ou falasse com ele, diga para ele assim: eu quero te encontrar no céu. Fala.
Dá para ir? Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei. Glória, aleluia. Glória a Deus.